Hoje eu vou comparar as 5 favoritas da Copa do Mundo, né? Que pelo menos na minha opinião são, que é Argentina, França, Espanha, Brasil e Portugal. E é na minha opinião, né? Vamos deixar bem claro. Então, eu vi esse vídeo no Traga Trave, tá? Eu vou dar os créditos pra ele. Lógico que ele é muito maior que eu, tem muito mais do que eu. Porém, não custa nada deixar os créditos e vou deixar aqui embaixo. Vamos começar, e aí só pra explicar, né? Vai ter posição por posição, tá? Vai ter goleiro, lateral, zagueiro, lateral. Isso do time titular e do time reserva, fechou? E aí depois vai ter o time ideal, os 11 titulares ideal, então vai somar todas as minhas votações e vai vir pra cá, tanto do time titular quanto do time reserva. E depois vai ter um rankingzinho aqui mostrando qual seleção foi mais escolhida, se vai ser Brasil, se vai ser Portugal, se vai ser França, e aí vai depender do que colocar, né? Mas aí vamos nessa, que eu gosto desse tipo de conteúdo, e assim, minha opinião é minha opinião, né? Muita gente não vai gostar, muita gente vai gostar, então fica por isso. Vamos começar pelos goleiros, né? Pelos goleiros não tem erro. É Dibu Martinez, Mainan, Alisson, Unai Simon e Diogo Costa, perdão. Cara, aqui tem 3 nomes, né? Vamos ser sinceros aqui. Unai Simon e Diogo Costa não dá, simplesmente não dá. Então fica entre Dibu Martinez, Mainan e Alisson. E aqui não vai ter número, igual do trave a trave, porque o cara é mais experiente, ele é mais profissional. O meu não vai ter nada, vai ser o meu puro achismo futebolístico. Então assim, Dibu Martinez, Mainan e Alisson. E aqui, vou te falar, tá? Em Copas. E aí eu vou utilizar parâmetro de Copas, tá? Porque no clube é uma coisa, quando chega na Copa, chega na seleção é outra. Em Copas, quem demonstrou mais não vai ter jeito, é o Dibu Martinez. Eu sei. Tecnicamente, em clube e tal, ele não é o melhor. Eu concordo, mas em Copas o cara vai decidir. Você imagina o Alisson ou o Mainan, principalmente o Alisson, fazer aquela defesa que o nosso grande Dibu fez na final? Eu não consigo imaginar. Então assim, é o Dibu nas cabeças, não tem muito o que fazer. E aí quando eu seleciono, vai ficar em volta a cor da seleção, fechou? Lateral direito, Molina, Koundé, Wesley, que infelizmente não é mais o Wesley, tá? Mas como não tem outro, deixei o Wesley aí. Pedro Porro e Dalot. Cara, aqui seria entre Wesley e Koundé, né? Mas como não, infelizmente ele foi de F, né? Então não tem mais o Wesley. Então eu vou de Koundé, apesar que o Koundé, ele tinha o mesmo problema do Wesley, na minha opinião, tá? Que ele ataca muito bem, defende bem mais ou menos, mas eu vou de Koundé. Pedro Porro, Dalot, o Molina também, né? O Molina na Argentina, ele acaba dando uma crescida, mas eu não consigo votar nele, infelizmente. Vou te falar, vou ser sincero, tá? Pedro Porro, eu não conheço muito o futebol dele, então assim, não vou votar porque eu não sei. E o Dalot, eu acho ele muito lerdo, eu não gosto, então eu vou de Koundézinho. Apesar de ter esse problema que eu falei, que é referente à defesa, né? Ele ataca muito bem e defende bem mais ou menos. Vamos pra zaga, né? É Romero, Salibá, Marquinhos, Cubarsí e Rubem Dias. Aqui é bacana a disputa, né? Mas pra mim entre fica Salibá, Marquinhos e Rubem Dias, né? O Rubem Dias, ele é muito bem, muito posicional, eu gosto muito do Rubem Dias. O Marquinhos, cara, eu acho ele muito bom, porém na seleção é impressionante o que ele é viciado em entregar, cara. Não é possível um negócio desse, ele é viciado em entregar na seleção. Então eu não vou votar no Marquinhos porque ele não consegue demonstrar um futebol minimamente aceitável na seleção. Ele sempre tá na cena do crime, pô, aí é difícil. E o Salibá esse ano teve um desempenho absurdo junto do Gabriel Magalhães, que inclusive vou votar logo depois. Então assim, vai ser Salibá aqui, sem muita discussão. E na seleção também, né? Porque a França também, ela tá um pouco acima de todas as outras ali. Questão de elenco, então ajuda muito individualmente o jogador. Na segunda opção da zaga, a gente tem Otamendi, Upamecano, Gabriel Magalhães, Laporte e Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio, ele já sai perdendo aqui, né? Infelizmente. O Laporte também, eu gosto do Laporte, mas diferente do Rubem Dias, que ele é muito posicional, eu não acho o Laporte tão posicional. E o Laporte não é tão rápido. Então eu acho que ele fica devendo nesse quesito. O Gabriel Magalhães teve uma temporada sensacional. O único erro do Gabriel Magalhães esse ano foi o pênalti, né? O único e pequeno erro, né? Foi esse. Então, assim, é absurdo. O Upamecano teve uma temporada gigante pelo Bayern de Munique também. É inacreditável que esse cara jogou. Infelizmente, né? O Bayern acabou não ganhando o que sempre ganha, né? Ganhou só a Bundesliga. Porém, o Upamecano jogou muito esse ano. E o Otamendi, infelizmente, a idade chega, né? E nem quando ele tinha 27, 26, eu gostava muito dele. Então, ele vai ficar de fora. Então, aqui fica, pra mim, entre o Upamecano e Gabriel Magalhães, tá? E aqui o Gabriel Magalhães vai ganhar, mas o Upamecano é muito bom também. Lateral esquerdo, tá? Tagliafico, na Argentina, Theo Hernandes, pela França, o lateral direito, Alexandre, meu Deus, o Brasil de lateral, ele tá bizarro, Cucurella e Nuno Mendes. Aqui é poupa tempo, né? Nuno Mendes, assim, os outros nomes são bons, né? Eles são bons, só que, cara, esse ano especificamente, e concentrando a seleção que ele está, que é Portugal, que tem uma seleção muito boa, cara, não tem como não votar no Nuno Mendes, né? Na minha opinião, os outros nomes são bons. Ali o Alexandre é o único que deixa a
festejar. E o Theo Hernandes também. O Theo Hernandes ele já foi muito bom, hoje ele nem tanto. Mas entre o Tagliafico, procurei ele e Nuno Mendes. Pra mim, Nuno Mendes tá muito acima, então é Nuno Mendes nas cabeças. Aqui, Enzo Fernandes, Tchouaméni, Casemiro, Rodri e Vitinha. Aqui também, ó, é poupa tempo, é Vitinha, não tem jeito. O PSG ele tá dominando, tem 2 anos. Tanto Nuno Mendes contra Vitinha estão na cena do crime. O PSG tá jogando demais, os dois estão jogando demais, consequentemente. Mas aqui, vou te falar, tá? Tem disputa, porém, atualmente não tem disputa, né? No geral tem. Porém, atualmente, considerando a seleção que tá também, e o momento, é Vitinha. É Vitinha. O Rodri é muito bom, porém, depois da lesão não foi o mesmo. O Casemiro também. Desde que saiu do Real Madrid, eu não vi ele jogar tudo isso no Manchester United, né? Que teve até homenagem e tudo. Não ganhou nada e foi homenageado, mas beleza. E no Brasil, o Casemiro é um gatinho, né? Amistoso contra o Egito, bizarro. O cara se descola dele, ele nem olha. Depois ele fala pro Marquinhos que não viu. É inacreditável. O Tchouaméni também, ele é muito bom, muito jovem, porém, no Real Madrid não conseguiu desempenhar e, consequentemente, ele vai levar isso pra França, né? Um mau momento. Mas, como a França é muito forte também, pode ser que dê bom. Enzo Fernandes, muito quente também, no Chelsea, na Argentina. Porém, igual eu te falei, né? Entre o Enzo Fernandes e o Vitinha, não existe comparação atualmente. É Vitinha. Meia central ali, né? É um volante, mas com um pouco mais de saída de bola. É o Depou, o Rabiot, Bruno Guimarães, Pedri e João Neves. Aqui também, cara, é porque essa dupla de Portugal é inacreditável. Portugal conseguiu achar simplesmente um meio campo perfeito. Ainda mais que eles jogam no mesmo clube, né? Então, uniu o útil ao agradável e se juntou na seleção de Portugal. Não tem como aqui não votar no João Neves. Apesar de ter Pedro, de ter Bruno Guimarães, não tem como não votar no João Neves, né? A temporada que ele tá tendo e o que ele tá produzindo em campo é inacreditável. E assim, o Bruno Guimarães, eu gosto dele, porém, também chega na seleção, fica abaixo. Pedro também joga bem na Espanha, mas não tem como comparar o João Neves atualmente, né? O Rabiot fica um pouco pra trás e o Depou também é guarda-costas do Messi. Tirando isso aí e bater, ele não sabe jogar bola. Então, é João Neves. Aqui a gente vai de meio ofensivo. Tem o McAllister, Olise, Paquetá, Fabian Ruiz e Bruno Fernandes. Aqui a disputa é boa, né? Tem Bruno Fernandes, que são características um pouco diferentes, porém eu não consegui encaixar muito bem, porque cada seleção joga de formações diferentes, né? E eu tive que fazer um bem bolado. Mas aí, pra mim, fica entre Olise, Paquetá, Bruno Fernandes, tá? McAllister, Fabian Ruiz, eu acho que tá um pouco pra trás. Também são propostas diferentes, né? O Olise, ele tá como meio ofensivo, porque na França ele joga diversas vezes como meio ofensivo, né? Porque o ataque da França tá recheado. Então, ele acaba caindo aqui por conta disso, né? E aí ele tem uma característica um pouco diferente do Paquetá e do Bruno Fernandes, né? Que seriam comparações injustas que eu vou fazer agora, mas aqui não tem como não votar no Olise, né? Porque de jogador ele é muito superior, tanto tecnicamente, quando atacando espaço, chutando, ele vive um momento extraordinário. Mas igual eu falei, aqui eu entendo que não tem como comparar ambos jogadores, mas foi o que eu consegui fazer. E aqui é o Olise nas cabeças. Apesar de ser um mala, né? Porque eu fielmente acredito que ele não é assim, é puramente personagem. Não dá. Ponta direita, aqui eu vou poupar tempo, tá? Porque eu sou Messi Zete. Aqui é Messi, Dembélé, melhor do mundo, Rafinha. Rafinha é um pipoqueiro, né? Com todo respeito, o Rafinha. Chega no Brasil, o cara fecha a camisa. O Lamine Yamal, ele vai ser muito foda. Ele é foda, na verdade, né? Mas ele vai ser muito mais foda futuramente, só que hoje não tem como comparar. É o Messi, é o GOAT, eu tenho minha preferência pelo Messi. Aqui é poupa tempo. É o Messi, ele pode ter 55 anos. Eu ia votar no Messi aqui. E o Bernardo Silva também, ele é uma espécie de Rafinha, né? Se ele joga bem, ninguém fala nada. Se ele joga mal, ninguém fala nada. Se ele joga mediano, também ninguém fala nada. Porque o Rafinha é simplesmente um dos principais jogadores do mundo atualmente e na seleção não é cobrado, né? Mas fazer o quê? Na ponta esquerda, a gente tem Julián Álvares, Mbappé, Vini Júnior, Nick Williams e Rafael Leão. Aqui é uma das posições mais destacadas, né? Todos os nomes aqui são absurdos. Tirando o Nick Williams, né, e o Rafael Leão, que eles estão um pouco abaixo, mas tecnicamente eles são muito bons. Então, assim, atualmente eu vou tirar os dois por conta disso, mas no geral eles são bons demais quando estão bem, então é bem destacado. E ficou entre Julián Álvares, Mbappé e Vini Júnior. O Julián Álvares, ele vai sair dessa disputa porque ele está no Atlético de Madrid, tá? Se ele tivesse em qualquer outro time, ele estaria muito acima no seu futebol, porque o estilo de jogo do Simeone não ajuda o nosso amigo Álvares, né? Então, por isso, ele sai dessa disputa aqui, mas eu curto muito o futebol do Julián Álvares. E vai ficar entre Mbappé e Vini Júnior, né? Aqui, cara, como eu falei que vou levar em consideração a seleção, eu irei votar no Mbappé, tá? Mas eu tenho até uma briga com meus amigos, porque eu não acho tão distante essa comparação. Porque em seleções, lógico, o Mbappé tá muito à frente do nosso querido amigo Vini Júnior. Mas por clubes, cara, eu não consigo achar que tem tanta diferença, tá? Porque o Mbappé, ele ficou no PSG a vida inteira, né? Ele foi pro Real agora, não ganhou nada. Então, no PSG você vai ganhar tudo na França, né? Então não conta. Mas no Real Madrid, ele não ganhou nada, que o nível já sobe um pouco. E na Champions ele também não ganhou nada. Tanto
o PSG contra o Real. Então, assim, pra mim tem disputa, tá? Mas na seleção não tem. De centroavante, tá? Eu sei que nem todas as seleções têm centroavante, mas, igual o Thuram não é titular absoluto na França, mas eu coloquei. Aqui tem Lautaro, Thuram, Matheus Cunha, Oyarzabal e Cristiano Ronaldo. Cara, aqui, impressionantemente, ficaria entre Cristiano Ronaldo, Cunha e Oyarzabal, né? Apesar do Oyarzabal não ter tanto prestígio na Espanha, ele é uma peça fundamental pro jogo rodar, né? E aqui eu vou usar a mesma característica que eu usei pro Messi, tá? Eu acredito que tem nomes melhores aqui, tanto o Lautaro, Thuram, Matheus Cunha atualmente. Mas pela história, pelo compromisso que eu tenho com o futebol, eu vou votar no velho 7, tá? Igual eu falei, eu prefiro o Messi, mas não tem como negar que o Cristiano Ronaldo é pica também. E, querendo ou não, eu vou votar nele. Mas eu vou te falar, tá? Sendo sincero, ele atrapalha Portugal. A seleção de Portugal tá muito absurda atualmente. E ele lá, sendo paradão do jeito que ele tá atualmente, ele acaba prejudicando, tá? Mas eu vou votar nele pelo compromisso que eu tenho com o futebol. Vamos agora pros reservas, né? Vamos pros reservas. É Rulli, Samba, Ederson, Raya e José Sá. Cara, aqui, poupa tempo, tá? É Raya. Pra mim é muito Raya, na verdade. Os outros, pra ser sincero, tá? O Rulli e o Sam eu nunca vi jogar uma partida na minha vida. O Raya, ele tá bem no Arsenal, né? Ele só não pega a titularidade, porque o Unai Simon, ele tem um histórico com a seleção, né? Porque de momento o Raya tá melhor, mas ele é reserva, então coloquei aqui. E o José Sá também nunca vi uma partida na minha vida, então... E o Ederson vive um mau momento, então tive que tirá-lo. Lateral direito, Montiel, Gusto, Danilo, Llorente e Semedo. Aqui tem disputa, tá? Entre Danilo, Llorente e Nelson Semedo. Os outros dois eu acho que tá um pouco pra trás. Porém, eu vou voltar no Llorente, tá? Ele apesar de ter uma idade avançada, o cara é um touro fisicamente. E no Atlético dele, ele joga muito bem nessa parte física, né? E ele vem bem. Ele tá como reserva aqui, mas ele diversas vezes entra, tá? Diversas vezes ele entra. Então, tem esse aval aí do nosso querido amigo técnico espanhol. Mas ele tá na reserva, mas direto ele entra como titular. Na zaga temos Lisandro Martinez, Konaté, Bremer, Eric Garcia e Tomás Araújo. Eu vou colocar aqui o Bremer, tá? O Bremer, apesar de não gostar muito dele, do seu futebol, por achar ele muito lento, não posso negar que na Juventus ele joga muita bola. Mas igual na seleção, né? Na seleção também, quando foi necessitado, ele não desempenhou um bom futebol. Ele também não prejudicou, né? Vamos ser sinceros aqui e honestos com ele. Mas simplesmente ele não fede nem cheira. Igual o Marquinhos, igual eu falei, né? O Marquinhos eu acho ele muito bom, porém na seleção ele deixa a desejar. O Bremer, ele é, sei lá, o Bremer é o Bremer, tipo, ele tá lá. Na zaga, Balerdi, Lacroix, Léo Pereira, Renato Veiga. Na Espanha eu não consegui achar, então eu acabei não colocando. E aqui tá Léo Pereira. Eu vou sofrer críticas, o Lacroix é muito bom, tá? Não vou falar que não é, o Renato Veiga eu nunca vi o futebol dele. Mas, eu nem sou flamenguista, mas eu acho que o Lacroix é muito bom, tá? Tem, nos últimos 2, 3 anos aí, ele vem desempenhando um bom futebol pelo futebol brasileiro. E eu votaria nele e eu convocaria ele. Eu vi muita gente puta com ele, até vaiaram no amistoso, mas eu não entendo por quê. Porque se não for chamar ele, vai chamar quem? Entendeu? Assim, tem o nome do Thiago Silva? Tem. Porém, o Thiago Silva teve muitas copas aí pra demonstrar serviço e não demonstrou, então dá a chance pra ele aí e vê o que vai dar. Lateral esquerdo, Medina, Lucas Hernandes, que é inclusive irmão do outro, Douglas Santos, Grimaldo, Cancelo, tá? Aqui não tem muita discussão, tá? Ou é Grimaldo ou é Cancelo, qualquer outra votação disso aí é maluquice, tá? E assim, os dois têm a mesma coisa, tá? Até o Grimaldo, ele tá de lateral aqui na Espanha, porém, no clube mesmo ele é quase um ponta, né? Então, a parte defensiva dele não é muito boa. Mas eu vou colocar o Cancelo como o melhor, porque eu prefiro o futebol do Cancelo, tá? E ele tem mais longevidade na carreira, né? Eu digo assim, jogando bem por mais tempo. O Grimaldo tem 2, 3 temporadas que tá muito bem, porém o Cancelo demonstrou o futebol igual. E ambos têm as mesmas virtudes e as mesmas deficiências, né? Então assim, essa votação é por tempo apresentado. De volante é Paredes, Kanté, Fabinho, Zubimendi e Rubem Neves, tá? Aqui é Kanté, o Kanté pra mim tinha que ser titular. Ele infelizmente escolheu o dinheiro, né? E não tá errado, eu também escolheria. Foi lá pra Arábia ficar de boa, sem pressão, ganhar $1 trilhão de dólares, de euros. Então assim, mas o Kanté ele tinha bola para ser um dos melhores volantes até hoje, né? Só que ele, querendo ou não, ele escolheu o dinheiro e ficou meio apagado, né? Até uma surpresa ele tá aqui, mas ele tá e ele é muito forte e não tem jeito. O Fabinho, eu não gosto do Fabinho, cara. É impressionante. De meia tem o Lo Celso, o Cherki, o Neymar, o Merino e o Matheus Nunes, né? Aqui é poupa tempo, tá? Neymarzinho aqui, ó, não tem como muito dar argumento, né? Primeiro que ele não era nem pra estar reserva, né? Eu acho que depois do segundo jogo, ele já vai entrar como titular, porque não tem como. Nosso meio e nosso ataque, do outro nome que eu vou falar aqui, vai ter que ser titular. Não tem muito jeito. Matheus Nunes, com todo respeito, né? O Matheus Nunes, o Merino, o Cherki e o Lo Celso não tem comparação. O único aqui que chega
Aqui o Neymar tá aqui, ele tá aqui, é o Cherki, né? Só que o Cherki não demonstrou muito ainda, né? Eu digo de títulos, de tudo, né? Ele é muito bom, o Cherki, não vou falar que ele não é. Porém, e é inclusive um dos únicos que dá esperança do futebol dribleiro, nem sei se existe essa palavra, mas não tem comparação, que é Neymar. E o meu ofensivo tem o Marcou, o Zanemery, Danilo, Gabi e Samuel Costa. Cara, aqui é Danilo, tá? O Danilo, inclusive, também ele vem quente para ser titular dessa seleção. E aí é a minha opinião, né? Se você acha o Samuel Costa, o Gabi, melhor, pensa pra você, mas eu não acho, então eu vou colocar Danilo do Botafogo. Aqui é ponta direita, Simeone, Barcolá, Luiz Henrique, Yeremy Pino e Fábio Conceição. Cara, aqui pra mim fica entre Luiz Henrique e Simeone, tá? Luiz Henrique e Simeone, o resto eu acredito que tá um pouco atrás. O Barcolá, ele é até muito bom, porém é reserva, né? Entre de vez em quando, até na seleção é reserva, então eu acho que ele fica devendo. Mas pra mim, Simeone está na frente de Luiz Henrique, tá? Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, eu acho que o Luiz Henrique, ele desempenha muito quando tá de reserva e entra, né? Porém, quando ele fica um pouco mais de tempo, ele não consegue desempenhar, então pra mim é Simeone. Ponta esquerda, tá? Nico Gonzalez, Doué, Martinelli, Vitor Munhoz, Pedro Neto. Aqui pra mim, poupa tempo, tá? Doué. O Martinelli é o jogador feijão com arroz, né? Ninguém liga, ninguém gosta, ninguém odeia. Ele tá lá no Brasil. O Vitor Munhoz também tem muito a desejar. Na verdade, tem o Pedro Neto, né? Fica entre Doué e Pedro Neto. E eu vou botar o Pedro Neto. O Pedro Neto, eu acabei não vendo ele aqui. O Pedro Neto, pra mim, ele é melhor. De centroavante tem o nosso Flaquito, bizarro, mas ele tá fazendo gol, então tem que estar. Mateta, Endrick, Ferran Torres e Gonçalo Ramos. Aqui é poupa tempo no Endrick. Igual eu falei, é a mesma situação do Neymar. Eu acho que futuramente o Endrick ele vai titular até na Copa, tá? Eu acho que na segunda rodada ele já vai pegar a titularidade aí do Brasil, porque ele não era pra estar aqui na reserva, de jeito nenhum. Agora a gente vai vir pro time ideal, tá? E aí, minha opinião, só lembrando disso, tá? Você pode me odiar nos comentários, mas é a minha opinião e não tem jeito. Ficou Dibu Martins no gol, Koundé, Saliba, Gabriel Magalhães, Nuno Mendes. Aí Vitinha, João Neves, Olise no meio campo. Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Ficou um ataque de respeito, um meio campo de respeito. Também muitos times aí no papa tudo é maluquice. Os 11 reservas ficou Raya no gol, Llorente, Bremer, Léo Pereira, Cancelo, Danilo, Neymar, Kanté, Pedro Neto, Endrick e Simeone. Pô, um timezinho também que ficou bacana, hein? É porque tem muita seleção boa, né? E principalmente as 5 melhores, não tem jeito, né? O time é muito forte. E o ranking de seleções ficou nos titulares, 4 França, 4 Portugal, 2 da Argentina, 1 Brasil e nenhum da Espanha. Não gosto muito da Espanha, como vocês podem ver. E nos reservas ficou 5 do Brasil, 2 da Espanha, 2 de Portugal, 1 da Argentina e 1 da França. Então, no total, ficou o Brasil na frente, mas igual eu falei, os reservas, né? Porque igual eu falei, tem alguns reservas que tinham que ser titular. Mas e aí? Você concorda comigo ou eu tô maluco?